Gente, tudo bem? Começando aqui a nossa live especial quinta-feira, hoje falando sobre hemograma. Eu vou colocar novamente o microfone aqui para a gente poder falar certinho, né? Para o som ficar legal. Então vou colocar aqui para a gente poder colocar o som legalzinho aí para vocês. E a gente já vai começar falando sobre hemograma. Vou encontrar meu microfone aqui que está escondido. Achei. Beleza, gente, vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre interpretação do hemograma, basicamente série vermelha, tá? Eu não vou entrar na parte do leucograma, eu vou falar mais da parte da série vermelha, principalmente voltado para anemias, tá? É uma parte muito importante aí desse conteúdo voltado para os pacientes, voltado para o atendimento na farmácia, para a parte clínica do farmacêutico, onde ele precisa entender um pouco sobre esse processo de interpretação do hemograma, apesar de a gente não fazer o diagnóstico, a gente sempre fala isso, né? O processo de avaliação é sempre sobre a avaliação clínica da terapêutica do paciente, isso que é a parte importante, mas a gente precisa entender quais são as alterações que ocorrem durante o desenvolvimento de um tratamento, por exemplo, para algum tipo de anemia, e o que pode trazer, né, de malefícios ou benefícios à terapêutica e como isso influencia o hemograma. Então, acho que interpretar é importante. A Priscila está com a gente aqui, Manuel também, boa noite, gente. A Marília sempre junto, parceiraça, a Marília aqui, toda semana a gente está junto aqui. E também está Arqueiro Nota 10, Manuel Diniz, Priscila, Débora acabou de chegar. Beleza, gente, vai iniciar já tem bastante gente. Manda um oi aí pra mim, eu tô acompanhando vocês agora, tá? Mariana tá aqui, boa noite, Mariana. Beleza? Milene também, boa noite. Manda um oi aí, fala de onde vocês estão assistindo, quem chegou hoje pela primeira vez, quem nunca assistiu. Hoje a gente vai falar sobre interpretação do hemograma, foco nas anemias, tá? Eu quero que vocês lembrem de alguns detalhes. Quem está anotando aí, continua lá no papelzinho que eu tenho muita informação para passar para vocês. Eu sempre falo o seguinte, que aqui a gente não enrola não, a gente começa já diretamente no conteúdo, falando sobre os pontos principais que o farmacêutico precisa aprender ou precisa entender, talvez já tenha estudado isso, tem que lembrar de novo, e na linha de frente, principalmente para quem está lá na atenção clínica com o paciente, beleza? Então nós vamos pegar firme hoje porque tem bastante coisa legal e bastante informação para vocês. Eu quero que vocês mandem um oi aí para mim, eu estou acompanhando vocês aqui no outro computador. Semana passada deu um bug aqui, na hora que eu fui ver tinha um monte de comentário, depois a gente foi respondendo. Mas eu quero que vocês mandem também as perguntas. Gente, vamos lá. Primeira coisa, vamos lembrar só o seguinte, basicão do basicão. Glóbulos vermelhos responsáveis pelo transporte de oxigênio, é a principal função dos glóbulos vermelhos, é deles que a gente vai falar hoje. Glóbulos brancos, nós vamos marcar outro momento e a gente fala um pouco do leucograma, mas a gente vai falar principalmente do eritograma, que é a parte vermelha do hemograma, né? A parte vermelha da marcação, a parte vermelha do sangue, é onde a gente consegue identificar os eritrócitos, as hemácias, que são transportadoras, tá? Transportadoras de oxigênio. Marília falou sobre hemograma, aquele exame tradicional que a gente faz lá, coletando sangue, né? É a marcação, é na verdade a identificação das células, do volume, da quantidade, tudo que está dentro do nosso sangue ele consegue identificar, tirando aí as proteínas, né? E a parte de outras estruturas, mas basicamente as células, os glóbulos brancos, os glóbulos vermelhos, a parte do sistema imunológico, que são as células brancas, a parte do sistema de transporte de oxigênio, que são os eritrócitos, e as plaquetas, que são marcadores importantíssimos. Eu quero que vocês fiquem alerta o seguinte, tá? Olha, Sueli, Belém, beleza, Sueli, valeu. Débora de Palmas, tá? Estudante de farmácia, minha primeira aula. Débora, obrigado, tá, por você estar aqui. Um abraço aí pro pessoal de Palmas. Convida seus colegas também. Toda quinta a gente está aqui ao vivo falando um pouco sobre conteúdos da profissão farmacêutica, tá? Se não me conhece ainda, nós estamos se apresentando aqui. Eu sou farmacêutico, sou doutor na área de patologia e doenças tropicais, tenho uma experiência já bem grande aí na área de farmácia, farmacologia, consultório farmacêutico, parte clínica e umas coisinhas a mais aí. Depois a gente explica melhor.
Vamos lá, até para não ocupar tanto tempo, tá? Até porque a gente segue um horário aqui, segue um padrão para que as nossas lives não fiquem tão longas. Então vamos lembrar o seguinte, eu vou falar de glóbulos vermelhos, tá? Transporte de oxigênio e de hemácias. Eu quero que vocês fiquem atentos porque a gente vai falar de algumas anemias, as principais, as alterações principais que o farmacêutico consegue enxergar e até encaminhar para o médico para que o paciente seja diagnosticado com algum quadro de anemia. Então eu já começo falando o seguinte, olha, suspeita clínica, o paciente tem alguma alteração que talvez seja característico de sinais e sintomas de uma anemia, o paciente chegou até você, começou a contar a história dele, você começou a perceber que ele pode ter esse quadro clínico, tá? Olha, o Ultimar tá aí também, boa noite, Ultimar, tudo bom? Tá toda semana com a gente aqui, valeu! Então, se teve a suspeita clínica, é interessante fazer um encaminhamento para o médico para ele fazer o procedimento diagnóstico. A gente vai mostrar aqui algumas alterações, mas o diagnóstico a gente fala sempre que é feito pelo profissional médico, para a gente não fugir da nossa função. Mas o acompanhamento terapêutico é feito pela gente. Então, como é que você sabe se tem resultado clínico quando o paciente está tomando um sulfato ferroso, está tomando alguma medicação para diminuir esse quadro de anemia? Isso eu vou mostrar aqui para vocês também, tá? Primeiro, teve a suspeita clínica, vai ter que confirmar através do hemograma. Então, o paciente está se sentindo desanimado, cansado, tá? Mariana, segunda-feira não tem aula, a gente tem live terça no Instagram, normalmente a gente está lá no Instagram às 20 horas, e quinta-feira pelo YouTube, tá? Então, normalmente a gente tem lives que a gente vai divulgando aí no nosso canal também do Telegram. Se você não está lá, te aconselho a entrar depois. Eu vou mandar um link aqui para vocês, para quem não está no meu canal do Telegram, porque eu mando tudo lá para o canal do Telegram também, as informações e avisando das aulas. Vamos lá. Teve suspeita clínica, o paciente está cansado, está pálido, teve perca de massa muscular, emagreceu nos últimos meses, teve alguma alteração que ele se sente muito cansado, não consegue fazer atividade física, não consegue desenvolver as suas atividades no dia a dia, pensa em possibilidades. Uma delas pode ser o quadro clínico de anemia do paciente e pode estar relacionado a essas alterações, que pode ser diretamente, uma diminuição na produção das células do sangue, isso é uma alteração que pode acontecer, mas também pode ser uma deficiência de algum nutriente. A gente vai falar, por exemplo, da deficiência de ferro, de ácido fólico, de vitamina B12. Então é interessante vocês ficarem atentos porque tem essas características. Então, a suspeita existe? Encaminha para o médico, pede para ele fazer os exames lá, o médico vai saber conduzir e ele vai ter que solicitar um hemograma, no mínimo um hemograma, para você enxergar qual alteração que o paciente está tendo. Então, o médico vai solicitar esse hemograma e vai avaliar se esse paciente está tendo alguma alteração. Eu lembro sempre que o hemograma é um exame muito dinâmico. De uma semana, de alguns dias para outros, uma semana para outra, você tem uma modificação grande no número de células, você pode ter uma repercussão no número de células e na quantidade de hemoglobina, por exemplo, dentro dessas células. Então, esse hemograma ele é muito dinâmico, não dá para a gente pegar um hemograma, por exemplo, do paciente de 2 meses atrás para entender o que ele está sentindo hoje. A gente precisa de um exame recente. Então, se você está anotando aí, coloque essa informaçãozinha, olha, hemograma, sempre lembrar que tem que ser um exame recente. Talvez dê para comparar, um exame mais antigo com o mais novo. Mas não dá para a gente pegar um exame de 2 meses atrás, como eu já vi muitas vezes as pessoas trazerem. Eu fiz um exame há 2 meses atrás, eu queria ver se tem alguma coisa. Hoje já mudou, provavelmente já teve alguma alteração. Talvez se a pessoa não tenha tratado, pode ser que essa alteração não tenha acontecido. Ele continua naquela mesma situação. Mas é um exame muito dinâmico, muito rápido de modificação. Então lembra que de preferência tem que ser próximo de quando a pessoa fez o exame. Quem já pegou o hemograma na mão, já viu que lá tem algumas marcações, alguns valores de referência, e lá nós temos a contagem de eritrócitos, nós temos a contagem de hemoglobina, nós temos o valor do hematócrito, o VCM, o HCM, o CHCM, o RDW, o histograma, contagem reticulose tem algumas situações e, claro, a contagem geral global de células. Vamos lá, eu não quero complicar a vida de vocês, eu estou aqui para explicar e para simplificar a vida de vocês. Quando você pega um hemograma, eu queria que vocês prestassem atenção em 3 pontos principais, ou 3 locais principais. Primeiro, claro, olhando geral, você consegue ver o número de eritrócitos,
o hematócrito e a hemoglobina. Só para lembrar, o número de eritrócitos é uma quantidade de células da família das hemácias que estão presentes no sangue. Hemácias são transportadoras de oxigênio, então se eu tenho uma quantidade baixa de hemácia, o transporte de oxigênio está meio falho. Hemoglobina é a responsável, né, pelo transporte, por se ligar ao oxigênio e fazer o transporte dele na corrente sanguínea. E o hematócrito ele faz uma concentração, uma avaliação, na verdade, do percentual de células em relação ao volume de sangue. Eu vou explicar depois o que cada um disso pode interferir na sua vida. O VCM, eu quero que vocês prestem atenção em 3 itens. O VCM, o CHCM, o HCM e o reticulócito. São 3 pontos importantes que eu vou colocar aqui para vocês porque que eles são importantes. Porque faz parte do processo de avaliação clínica e interpretação deste hemograma. Então, quando vocês olharam aqui, olha, eu coloquei alguns pontos e alguns resultados no processo do hemograma. Então, aqui, para vocês verem, tem o resultado de um hemograma. Aqui eu tenho o valor de referência e eu falei que eu quero que vocês prestem atenção em alguns pontos importantes. Todos eles são importantes no modo geral, mas alguns podem mostrar algumas coisas diferentes para a gente. Quero que vocês prestem atenção no VCM aqui, olha, bonitinho, observar com atenção. O valor de VCM, o valor normal é entre 79 e 98, tá? Esse paciente meu, ele tá com 90, tá dentro do normal, tá tudo bonitinho. Eu quero que vocês prestem atenção no HCM, que é um outro marcadorzinho que vem lá no hemograma. O valor normal é entre 25 e 34 e esse paciente tá com 30, tá? Bonitinho, tá tudo legal aqui. A hemoglobina, o hematócrito. Hemoglobina é a proteína responsável pelo transporte de sangue de oxigênio no sangue. E o hematócrito é o percentual, né, a concentração percentual de hemácias relacionadas ao volume de sangue que você tem no seu corpo. Então, é um cálculo matemático que o próprio aparelho faz. Eu quero que vocês prestem atenção porque eu vou mostrar algumas coisinhas que são importantíssimas, tá? O Manuel chegou aí também, tá junto com a gente. Valeu, Manuel, obrigado, tá? Acho que a Sueli já tinha falado, Débora. Vamos lá. Quero que vocês prestem atenção em alguns detalhes importantes aqui da nossa história. Vamos lá. VCM, HCM e o RDW. Eu não vou detalhar exatamente as alterações ou o que é a significância de cada um deles. Eu vou mostrar o porquê que se eles estiverem alterados, o que ele mostra. Então, na verdade, o VCM é um volume corpuscular médio, né? É o tamanho da hemácia, se está tendo alguma alteração no formato e no tamanho dela, se ela está ficando maior ou menor. Então, a hemácia ela pode ficar maior por alguns motivos e ela pode ficar menor por outros motivos. Então, o VCM me mostra o tamanho da hemácia. O HCM me mostra se tem hemoglobina dentro da hemácia. Então, eu tenho a hemácia, que é a transportadora de oxigênio, mas dentro dela tem que ter hemoglobina, porque é onde o oxigênio gruda, se liga. Então, para isso, eu vou ter a hemoglobina. E o RDW mostra se eu tenho alterações de formato, de estrutura. Então, esses 3 marcadores são importantes dentro do hemograma, porque eu vou mostrar algumas alterações simples, que eu quero que vocês anotem aí, e vocês vão perceber o porquê que isso está acontecendo no paciente. Então, eu vou começar com 2 modificações. Uma anemia, que é macrocítica, que a gente chama de anemia macrocítica, e uma anemia microcítica. Quero que vocês prestem atenção para vocês entenderem o processo, tá? A Judite chegou aí também, tem mais gente chegando. Macrocitose. Macrocitose é, na verdade, quando o VCM, tá vendo esse marcadorzinho aqui? Tá acima do normal, tá alto. Está alterado, está acima do normal. Então, se eu olhar lá e o VCM estiver acima do normal, provavelmente esse paciente está com uma macrocitose, ok? E eu vou olhar também a microcitose. O que é uma microcitose? É quando o VCM está normalmente abaixo do normal. Então, eu olhei a macrocitose, é quando o VCM está acima do normal. E a microcitose é quando o VCM está abaixo do normal. Por que esse item é importante? Então, no hemograma, eu vi que o VCM está acima do normal, eu vou dizer uma coisa. Eu vi que o VCM está abaixo do normal, eu vou dizer outra coisa. Então, eu quero mostrar para vocês aqui, especificamente, o que significa isso, tá? Quando o paciente tem um VCM elevado, tá?
uma macrocitose, eu preciso lembrar de 3 causas principais, de 3 situações clínicas principais. Então eu peguei um paciente, ele fez um hemograma e por algum motivo você está olhando o hemograma dele lá e você quer entender o que está acontecendo com ele. Primeiro, eu olhei que está tendo uma macrocitose homogênea, as células estão aumentadas, tá? Aumentadas de tamanho. Essa é uma das possibilidades que pode acontecer e uma das causas mais comuns que a gente precisa lembrar são as alterações de deficiência de vitamina B12 e deficiência de ácido fólico ou se o paciente é fumante. Então, detalhe do hemograma, vamos prestar atenção que você conhece, consegue entender o que está acontecendo. Eu olhei, o paciente está apresentando um quadro de anemia, mas ele está apresentando um VCM elevado. O VCM teoricamente é 98, normal, abaixo de 98 até 79, e agora ele está tendo um volume maior, quer dizer, a hemácia está grandona. Esse VCM pode ser um indicativo de 3 possibilidades principais, as mais comuns. Não estou colocando aqui situações específicas de outras alterações. Isso é chamado de anemia macrocítica. Essa anemia macrocítica tem o VCM aumentado e é possivelmente por 3 motivos principais. Ou o paciente é deficiente de vitamina B12, ou deficiente de ácido fólico, ou é fumante. Então quem está anotando, coloca no papel aí do lado, tá? Claudete chegou aí também com a gente. Valeu, manda um oi aí todo mundo que está aqui com a gente. Coloca no papelzinho do lado. VCM elevado, o que significa? Possibilidades, tá? As mais comuns. Deficiência de vitamina B12, deficiência de ácido fólico ou o paciente é fumante. Lembra que o paciente pode ter um quadro clínico que é o seguinte, vou dar um exemplo para vocês. O paciente fez uma cirurgia de estômago, uma cirurgia bariátrica. E nessa cirurgia bariátrica ele teve uma diminuição do tamanho do estômago. Lá no estômago nós temos o fator intrínseco. O fator intrínseco é um fator que auxilia no processo de absorção de vitaminas do complexo B. E quando você tem essa deficiência desse fator intrínseco, quando o paciente faz uma cirurgia dessa, ele pode ter uma diminuição da absorção de vitaminas do complexo B, entre elas B12. E isso pode levar a alterações como a gente colocou aqui agora, por exemplo, uma anemia com VCM alto, anemia chamada de anemia macrocítica. É uma situação clínica específica porque o paciente vai ter um aumento do tamanho da hemácia, ok? Essa alteração pode acontecer, exato, olha, o Manuel está colocando que é uma megaloblástica, exatamente. Essa anemia por macrocitose, ou macrocítica, ou megaloblástica, pode ser por esses 3 motivos. Deficiência de B12, ácido fólico, tabagismo, são as principais causas. Tem outras possibilidades que eu vou mostrar isso depois para vocês. Então, essa hemácia ficou grandona, teve alteração no formato, na estrutura, na modificação na estrutura da hemácia e ela ficou grande. Vamos pensar numa diferença agora de um quadro clínico onde o paciente tem uma anemia por microcitose. Vamos fazer uma comparação, depois eu volto lá. A anemia microcítica, ela tem uma hemácia menor, ela tem uma hemácia pequena. E o VCM, que é um marcador do hemograma importante, ele pode estar reduzido, tá? O que eu lembro na anemia microcítica? Uma das possibilidades mais comuns na anemia microcítica é a perca ou a diminuição de ferro. Então, o paciente pode ter anemia microcítica ou anemia macrocítica, são 2 situações comuns. Uma das possibilidades na anemia microcítica, que é aquela célula menor, o VCM vai estar mais baixo, é o paciente ter uma deficiência de ferro. Pode ser B12 também, B12 pode estar presente, tá? Deficiência de absorção de B12, o B12 pode estar presente também. Então pode ser uma deficiência de ferro e de vitamina B. Quando eu falo macrocítica, o mais comum é deficiência de vitamina B, paciente fumante ou falta de ácido fólico. Vamos colocar algumas situações clínicas para vocês. Então vamos voltar aqui um pouquinho, vamos colocar da maneira que eu coloquei lá no início para vocês. E eu quero que vocês lembrem do seguinte, anemias macrocíticas ou megaloblásticas ou anemias microcíticas. Eu dei 2 exemplos para vocês que eu acho importante vocês olharem o valor de VCM. O paciente vai ter uma diminuição ou um aumento. Quando o paciente tem uma diminuição do VCM,
Uma das possibilidades mais comuns é a deficiência de ferro e está relacionada também à falta de B12, tá? Pode ser essa possibilidade. E quando o VCM está aumentado, é uma anemia possível, né? Anemia megaloblástica, que pode estar relacionada à deficiência de ácido fólico, B12 ou pacientes fumantes. Quando o paciente tem esse quadro clínico, né? Ele pode ter alguma outra alteração que está levando a essa situação clínica. O que poderia ser? Pode ser uma deficiência da alimentação, o paciente não está absorvendo ferro, então ele vai desencadear um quadro de deficiência de ferro e, consequentemente, uma anemia, normalmente uma anemia microcítica. Ou o paciente que teve aquela situação que eu falei para vocês, ele fez uma cirurgia de redução de estômago, ou eu tive, por exemplo, vou contar só uma historinha rápida, nós tivemos uma paciente que a gente acompanhou depois de 5 anos de uma cirurgia de câncer gástrico. Essa paciente teve uma lesão, câncer gástrico, e foi retirada uma parte do estômago dessa paciente. E essa paciente passou algum tempo sem uma suplementação de vitamina B12, de complexo B. E eu preciso lembrar vocês que a suplementação de complexo B para o paciente que fez redução de estômago, paciente que tirou um pedaço do estômago, que teve uma lesão, nesse caso era uma paciente, a nossa paciente lá era uma paciente com câncer, a gente precisava lembrar o seguinte, que a suplementação deve ser injetável. Por quê? Porque você diminui o fator intrínseco, que é o processo que auxilia no processo de absorção dessas vitaminas. E se você não tem esse fator intrínseco no estômago, né, não vai estar presente nas células, consequentemente a absorção vai ser diminuída. Então, por via oral, não absorve bem. O cara tem que tomar muitas vezes injetável essa suplementação para você conseguir fazer o processo. E essas vitaminas do complexo B, elas ajudam também na parte neuronal, na parte do funcionamento muscular e neuronal. Então essa paciente ela começou a ter dificuldade para conseguir andar devido a essas alterações. E ela desencadeou um quadro de anemia megaloblástica por deficiência de vitaminas do complexo B. O VCM dela subiu, isso é normal, e essa alteração também mostrou o quadro de anemia através da diminuição de hemácias, do hematócrito, da hemoglobina, e o VCM estava um pouco mais alto. Isso demonstrou essa deficiência e teve um problema mais sério, porque por causa dessa deficiência, essa paciente começou a ter dificuldade de andar. E essa deficiência, a falha na produção de estruturas neuronais, dificultaram, por exemplo, a movimentação dessa paciente. Ela passou até a ser cadeirante e isso acabou prejudicando muito a qualidade de vida dela, por causa dessa deficiência que muitas vezes está apresentada no hemograma. Então, o que eu preciso lembrar? O que eu preciso aprender quando eu penso no hemograma? Existe o VCM e o HCM, são dois marcadores importantes. E o paciente ele pode ter um quadro clínico, né, de anemia, tá? Microcítica e hipocrômica. O que é uma anemia microcítica e hipocrômica, tá? É uma anemia que o VCM vai estar baixo e vai ter pouca hemoglobina dentro da célula. Se o VCM está baixo e a hemoglobina está baixa, esse paciente vai ter uma anemia microcítica e hipocrômica. Eu vou mostrar depois a causa. O paciente pode ter uma anemia macrocítica e normocrômica. O paciente tem o VCM alto, mais elevado, tá? Acima de 92, e o HCM está normal, ele está dentro da normalidade. E o paciente pode ter uma anemia normocítica e normocrômica. Então, esses dois marcadores são importantes. Por que eles são importantes? Porque eles ajudam a entender o que está acontecendo com o paciente. Vamos contar a primeira história aqui. Eu falei para vocês que o paciente poderia ter uma deficiência de ferro. Se ele tiver uma deficiência de ferro, ele vai desencadear possivelmente uma anemia microcítica, onde o VCM, lembra daquele marcador, anota aí, VCM, diminui, tá? E vai ter uma quantidade menor de hemoglobina. Então, aquele marcadorzinho ali que a gente chama de HCM, ele vai estar diminuído ou dentro do normal. Normalmente, ele vai estar diminuído, ok? Deficiência de ferro, característica principal. VCM, HCM reduzido, ok? Essa é uma característica importante. O que mais pode ser? Talassemia, que é uma doença genética, e aí realmente a avaliação, o diagnóstico, todo o processo tem que ser feito por um especialista para entender todas as alterações.
Anemia sideroblástica hereditária, que também é uma doença genética hereditária. Anemia por doença crônica, tá? Eu já vou falar disso depois. E algumas hemoglobinopatias. Pra gente, o mais comum, quando você enxerga nesse hemograma, uma das possibilidades mais frequentes, aonde você tem o VCM e o HCM baixo, é a deficiência de ferro, beleza? Deficiência de ferro é um dos principais motivos. Pode ser talassemia, que normalmente é crônica. Quando ela talassemia, gente, esse paciente vai relatar o seguinte: ele já faz hemograma várias vezes, há muitos anos talvez, e ele sempre apresentou essa característica. Em alguns casos, uma talassemia beta menor, que normalmente não dá muito sintoma, o paciente não sente muita coisa, não tem uma alteração tão presente na vida do paciente, mas ele fez exame já e sempre deu essas alterações que são redução do HCM e do VCM no hemograma, tá? E o paciente que tem o aumento do VCM, o VCM está aumentado, tá? E o HCM pode estar dentro da normalidade. O VCM está aumentado é aquela anemia que eu falei para vocês agora há pouco, é a macrocítica, megaloblástica. Qual é a deficiência? Ácido fólico, B12, tá? Que pode estar acontecendo, e o paciente fumante também pode ter essas alterações. É mais comum deficiência de ácido fólico e deficiência de B12. Lembra que a deficiência de ácido fólico e de B12 pode causar alterações, pode causar outras complicações, principalmente deficiência de vitamina B, pode causar complicações neuronais, prejudicando ainda muito mais o paciente, causando complicações mais severas para esse paciente. Então lembra do seguinte, o que o paciente pode sentir? Quais são os sintomas quando ele tem o VCM elevado? O HCM pode estar normal, mas ele tem uma anemia megaloblástica devido a essas alterações. Ele pode ter manifestação neurológica, parestesia, dificuldade de movimento, dificuldade de controle do motor pode acontecer, neuropatia periférica, lesões neuronais periféricas, que vai fazer com que ele tenha perda da sensibilidade, da capacidade de movimento, como eu falei agora há pouco. Em alguns casos mais severos, a falta dessas vitaminas, além de causar uma anemia megaloblástica, do VCM subir, tá? E de ter essa identificação no hemograma, o paciente pode apresentar demência, que pode estar relacionada à deficiência dessa vitamina, e a degeneração que esse paciente pode ter, ok? Diarreia, se faltar ácido fólico, pode aparecer, glossite também, e muitos pacientes parecem-se fracos, tá? E tem perca de massa muscular, principalmente se for falta de ácido fólico. Então vamos lá, resumo a história aqui. Vamos lá, quem está anotando, fala aqui comigo, faz a pergunta alguma coisa aí. Se tiver mais complexo eu respondo novamente, explico, não tem problema nenhum, a gente está aqui para ajudar. Gente, entenda o seguinte, primeiro que eu falei para vocês foi o quê? Alterações no caso de anemias que estão relacionadas a um marcador principal, a dois marcadores, vamos colocar assim, hemograma. Olhei o hemograma, VCM e HCM. VCM elevado, possivelmente megaloblástica, falta de B12, ácido fólico, tá? Paciente fumante também. O que mais que o paciente sente quando ele tem essa característica? Dificuldade, pode ter alterações neurológicas, neuropatia periférica, parestesia, dor, queimação, essas alterações. Pode também ter por falta de ácido fólico, tá? Pode perder massa muscular, ter perca de peso, se sentir mais fraco, cansado, é uma característica muito comum desse tipo de anemia também. E quando o VCM está baixo? O VCM está baixo é um indicativo de outra alteração, que pode ser alteração microcítica, que está relacionada à deficiência de ferro, é a mais comum e a mais presente nas alterações. Então, eu falei para vocês em microcítica como deficiência de ferro e a macrocítica como deficiência de ácido fólico. O que mais pode ser numa anemia macrocítica, tá? O que mais pode acontecer numa anemia macrocítica? Pode ser anemias hemolíticas, que são muitas vezes doenças genéticas, doença hepática. Por que doença hepática? O metabolismo hepático dessas substâncias são muito importantes. Então, o paciente tem um quadro de lesão hepática, de hepatite, cirrose, ele pode também evoluir para uma anemia com aumento do VCM, tá? Com aumento do VCM como marcador no hemograma, macrocítica, ok? Presta atenção aí comigo, então. Hemorragia também pode causar, anemias
hemolíticas, como eu falei para vocês, e hemoglobinopatias. Nós não vamos entrar nessas outras, nós vamos apontar para os pontos principais, os mais comuns que vocês vão conseguir encontrar, até porque o diagnóstico é feito pelo médico. Mas eu olhei o hemograma, eu consigo enxergar algumas alterações. Se eu pensar na anemia macrocítica, o que é mais frequente? O VCM alto, deficiência de ácido fólico, deficiência de B12, paciente fumante são os mais afetados. E se tiver normal, o VCM normal, o HCM normal, não tem essas alterações, mas tem um hematócrito mais baixo, uma hemoglobina ou uma hemácia mais baixa, uma quantidade de hemácia mais baixa. Se o hematócrito está mais baixo, presta atenção, o hematócrito baixou. O que pode mostrar nessas alterações, tá? Hemorragias podem mostrar, então vou colocar uma situação para vocês aqui. Tinha uma paciente com doença de Chagas. Essa paciente com doença de Chagas, a doença de Chagas, para quem não sabe, é crônica, é grave, pode causar complicações bastante severas e causou lesões no intestino dessa paciente. Então essa paciente perdia muito sangue, ela tinha hemorragias frequentes. Uma característica do hemograma dessa paciente é uma anemia que tem diminuição do hematócrito, diminuição do número de hemácias, diminuição total, do volume, da quantidade de hemoglobina, mas o VCM e o HCM continua normal, que a gente chama de anemia normocítica e normocrômica. VCM e HCM normal, mas a redução dos outros, a modificação dos outros e a redução desses outros está acontecendo com essa paciente. Foi uma situação clínica específica, hemorragia, tá? Ela está perdendo sangue. Hemoglobina, hemácia diminui, hematócrito diminui e ela pode ter essa alteração, tá? Deficiência de ferro também pode indicar essas alterações, são menos comuns, A deficiência de ferro normalmente é microcítica e anemias sideroblásticas ou anemias por doenças crônicas. Então, eu quero que vocês olhem aqui para o nosso hemograma e prestem atenção nos pontos principais, tá? Observe com atenção. Vou começar de novo aqui só para vocês entenderem bem essa história toda, tá? Quem está acompanhando aí. Quando você observar que o paciente está tendo, tá? Um VCM elevado, acima de 92, próximo de 98, ele já está subindo, esse VCM está elevado, tá? E ele pode ter um HCM normal e a quantidade de hemácias está um pouquinho mais baixa, o hematócrito está um pouquinho mais baixo, a hemoglobina está um pouquinho mais baixa. Mas o VCM indica uma anemia megaloblástica, é o principal motivo. O que eu preciso lembrar? Deficiência de B12, ácido fólico, tá? E o paciente fumante como os principais motivos. Se eu olhar hoje para o hemograma e o paciente está com VCM baixo, o HCM está baixo, eu tenho uma diminuição do VCM e uma diminuição do HCM, significa que as células estão menores. E a hemoglobina vai estar mais baixa, o hematócrito normalmente também tende a estar um pouquinho mais baixo, as hemácias estão um pouco mais baixas e eu consigo ver o que nessas alterações? Eu consigo enxergar, por exemplo, uma anemia que pode estar relacionada a uma deficiência de ferro, que é uma das principais causas de anemia microcítica. Agora, se eu tenho um quadro clínico um pouquinho diferente, o VCM está normal, o HCM está normal, mas a quantidade de hemácia diminuiu, a quantidade de hematócrito diminuiu, a hemoglobina pode estar reduzida também. Eu tive uma diminuição do hematócrito, a diminuição das hemácias, mas eu tenho VCM e HCM normal, provavelmente eu tenho uma anemia normocítica e normocrômica. O que pode ser? Inflamação crônica, hemorragias. O exemplo que eu dei para vocês foi da situação da paciente que tinha Chagas, lesão intestinal e ela tinha hemorragia frequente. Então ela perdia muito sangue e quando ela perdia sangue o hematócrito ficava mais baixo, as hemácias diminuíam no sangue e a hemoglobina estava ali próximo do limite, ali sempre um pouquinho no limite. Essa paciente pode ter VCM e HCM normal, mas essas outras indicações podem ter diminuição e alterações desse processo, tá? Professor, no caso de uma pessoa com Covid, o que acontece com a hemoglobina, tá? Gente, a inflamação aguda, acho que é legal responder isso, Mariana, desculpa. A inflamação aguda, tá? Ela normalmente não altera tão rápido a quantidade de
células vermelhas no sangue. Mas a gente precisa lembrar que se o paciente ficar muito debilitado e se a inflamação for muito intensa, for muito forte, o que pode acontecer é que o organismo começa a produzir, a sua medula, ela começa a produzir células de defesa. E você diminui a produção de células vermelhas do sangue. Então eu vou mostrar isso agora para vocês. Vamos lá. Já que foi perguntado, vamos colocar aqui para vocês. Eu quero que vocês entendam essa alteração porque isso é importante, tá? Quando o paciente tem uma inflamação, eu coloquei um quadrinho aqui que tem um monte de citocinas, um monte de coisa aqui na história e tal, e isso mostra resumidamente o seguinte: quando o paciente tem uma inflamação, e essa inflamação é extremamente aguda, intensa, muito forte, pode acontecer de desviar a rota e a medula começar a produzir mais células do sistema imunológico, e você vai produzir menos células do sangue. Então a tendência é que esse paciente comece a apresentar depois de alguns dias. Lembra que essa célula sobrevive em torno de 8, 10 dias, dependendo da célula, ou até mais. A hemácia pode sobreviver mais tempo, 3 meses e tal. Algumas são produzidas de forma mais rápida. Plaqueta, dependendo da plaqueta, ela tem um tempo de produção e de vida um pouquinho menor, em torno de 8 dias aí, mas as hemácias podem durar muito mais. Então, nesse momento, pode ser que não apareça nenhuma alteração no hemograma na parte vermelha. Ele paciente normal, bem, não tem nenhuma alteração, tudo fica normal. Mas pode ser que ocorra em curto ou médio prazo, vamos dizer assim, uma diminuição na produção dessas células vermelhas, porque o organismo está se preocupando em produzir células de defesa. Então, normalmente, no Covid, você não tem esse processo tão rápido, né? É uma doença aguda, dura aí em torno de 10 dias, 15 dias no processo todo do quadro clínico. Agora, se o paciente tem uma inflamação crônica, alguém falou de artrite, a Marília falou de artrite. O que pode acontecer quando o paciente tem uma inflamação crônica? Isso que eu falei para vocês. O organismo começa a desviar para a produção de células de defesa e diminui a produção de células vermelhas. E esse paciente vai ter uma redução no hemograma dos marcadores que eu falei para vocês. Hemoglobina, hematócrito, hemácias, e ele pode ter VCM e HCM normal, ok? VCM e HCM normal. Então eu quero mostrar para vocês algumas coisas da clínica aqui para vocês entenderem, mas eu quero fechar essa parte aqui só para vocês conseguirem compreender o que eu estou mostrando. Microcítica, paciente com VCM baixo, tá? HCM baixo. Olhei o VCM, olhei o HCM, está baixo. Olhei também hemoglobina, normalmente mais baixa. Hematócrito pode estar um pouquinho mais baixo. Hemácia um pouquinho mais baixo também. Indicativo do quê? Doença, deficiência de ferro, é o principal motivo. Pode ser uma doença crônica também, uma anemia crônica que o paciente pode estar apresentando, mas a deficiência de ferro é o principal motivo. Outro marcador, olhei como marcador o VCM está alto, o VCM subiu, tá? O HCM normal, o VCM está alto, HCM normal, hematócrito, hemoglobina e hemácias podem estar próximo do normal ou um pouquinho mais baixo. Lembrar de deficiência de ácido fólico, falta de B12, paciente fumante como os principais motivos. Olhei lá, VCM e HCM normal, VCM e HCM normal, dentro da normalidade, tá? Mas eu tenho hemoglobina mais baixa, hematócrito baixo e hemácia baixa. Se eu tenho hemácia baixa, hematócrito e hemoglobina pode estar mais baixos. Hemoglobina talvez dentro, quase no normal, ali no limite, mas o hematócrito ele está mais baixo, que é uma característica principal. Esse paciente pode estar tendo alguns quadros clínicos como hemorragia, anemias crônicas também, ou doenças crônicas, na verdade, como inflamações crônicas, tumores, cânceres, que podem causar essas alterações e podem levar a essas modificações, ok? Então, resumindo a história, era essa a informação principal. Então, eu quero que vocês prestem atenção em outros detalhes, tá? Quando eu falei para vocês que o paciente tinha uma anemia microcítica, eu falei para vocês que ele tinha uma possível alteração que está relacionada à deficiência de ferro. Clinicamente, essa deficiência de ferro tem sintomas, tá? Eu quero que vocês lembrem o seguinte, tá? Olá, Denise, tudo bem?
Obrigado por estar aqui com a gente, tá? No caso de pessoas com Covid, o que acontece com a hemoglobina? Já respondi, acho que eu já falei sobre isso. Pode perguntar aí, gente, a gente vai respondendo. Vamos lembrar o seguinte, quando o paciente tem esse quadro de deficiência de ferro, ele pode ter uma anemia microcítica, aquele VCM vai estar mais baixo, a hemoglobina também pode estar mais baixa, então o HCM pode baixar, isso já mostra algumas alterações. Mas clinicamente o que ele sente? Fadiga, perca de ânimo, tá? De ânimo do dia a dia mesmo, falta de ar, fraqueza, tontura e palidez. E esse paciente ele pode ter alguns sinais que são estranhos, diferentes, que são anormais, não são comuns, tá? São alterações mais raras, mas a deficiência de ferro ou anemia ferropriva, ela pode também causar sinais e sintomas como vontade da pessoa ingerir substâncias como gelo, barro, tinta, que estimulam, né, a percepção dessa pessoa na questão da absorção ou das alterações que ela está tendo em relação à deficiência de ferro. O que acontece com esse paciente, tá? Essas alterações, elas podem estar relacionadas, aí eu vou responder já a Marília aqui, a deficiência desse ferro porque esse paciente talvez não tenha uma nutrição adequada, ou porque o intestino não está absorvendo de forma correta o ferro, e esse paciente pode ter essas alterações. E uma alteração que é mais rara nessa deficiência de ferro, nessa anemia ferropriva, são as alterações da unha desse paciente. Já viram isso? Olha a imagem aqui. Essa alteração, a unha fica mais côncava, ela tem um formato côncavo. Não quer dizer que a pessoa tenha essa alteração da unha, que realmente significa que ela tem esse quadro de anemia ferropriva, mas uma coisa pode estar relacionada à outra. É um evento mais raro, mais difícil de você enxergar no dia a dia. É muito mais comum o paciente ter cansaço, palidez, fraqueza, dificuldade para fazer as atividades do dia a dia do que ter essas alterações da unha. Mas é um indicativo legal. Olha aí, a alteração da unha quando o paciente tem anemia ferropriva. Alguém sabia dessa história? Sabia disso? Sabia dessa informação? Se não sabia, coloca aí, olha, não sabia. Se sabia, já sabia sim, professor, já tinha visto. Então, alguém já viu? Vou fazer outra pergunta. Já vi, não vi. Então, lembra que algumas micoses podem causar degeneração da unha e podem confundir. Então, não olha para a unha do paciente achando que ele tem anemia, né? Primeiro converse para entender o que está acontecendo com o paciente. Mas um indicativo pode ser essa alteração, que é um evento um pouco mais raro, ok? Então, pensando na série vermelha, eu falei de 3 possibilidades principais, que são anemias microcíticas, macrocíticas e normocíticas e normocrômicas. As macrocíticas, B12, ácido fólico, fumante, principais. Microcíticas, a principal causa, deficiência de ferro. Na deficiência de ferro e nas anemias, o paciente tem fraqueza, cansaço, tem dificuldade para desenvolver as atividades, talvez tenha vontade de chupar gelo, tenha vontade de comer gelo, tenha vontade de comer barro, tinta, criança tem muitas alterações, e pode ter nessa anemia essa alteração da unha, tá? Então quem nunca viu, tá vendo aí pela primeira vez. Se você já viu, se você já está acostumado, já está conhecendo, já tem essa noção, beleza, tá ótimo. A gente está aqui para reforçar essas informações, ok? Gente, outro marcador, vou voltar lá no início novamente, um pouquinho, sempre voltando aqui para mostrar para vocês. Eu falei para vocês observarem, né? O VCM, o HCM e o RDW. Coloca aí para mim se deu para entender. O que cada um pode mostrar? VCM alto, possível megaloblástica. VCM mais baixo, pode ser microcítica, deficiência de ferro, tá? RDW, tá? Priscila, valeu Priscila. RDW. RDW é uma alteração de formato. É quando o hemograma ou o aparelho que faz o hemograma mede o formato das células. Tamanho, formato. Se ela tiver alteração, esse RDW vai estar aumentado. Então, no hemograma, o que isso significa? O RDW aumentado, tá? Ele pode confirmar algumas alterações que a gente já falou aqui. Então, esse hemograma, ele demonstra algumas alterações e ele pode mostrar para a gente o que está acontecendo com o paciente. Se eu tiver o VCM mais alto, eu falei já o que é. Se eu tiver o VCM mais baixo, eu falei o que é. Se eu tiver HCM e VCM normal e hemácia baixa, hematócrito baixo,
Também falei que poderia ser doença inflamatória, hemorragia, são os mais comuns. Mas e o RDW? O RDW ele pode mostrar para mim isso aqui, olha. O RDW é um indicador que pode mostrar alterações no formato da hemácia, no tamanho. Então ele confirma, se ele tiver alterado, ele confirma que o paciente está tendo uma anemia ou megaloblástica ou microcítica. Isso pode ser um indicativo. Então, normalmente o paciente tem numa anemia megaloblástica o VCM aumentado, o HCM pode estar normal, tá? A hemoglobina e o hematócrito podem estar um pouquinho mais baixo, as hemácias podem estar um pouquinho mais reduzidas, tá? E o RDW alto, o RDW subiu. Então isso indica formato da hemácia grande, alterado, tá? Na anemia microcítica, mesmo caso, o paciente vai ter o VCM mais baixo, o HCM pode estar um pouquinho mais baixo, a hemácia diminui, o número de hemácias pode diminuir, o hematócrito pode diminuir um pouquinho e a hemoglobina tende a diminuir também. Então, nesse caso, eu posso ter uma deficiência de ferro e o RDW vai estar acima do normal. Então, quando eu vejo o RDW alterado, eu tenho a possibilidade da anemia microcítica ou anemia megaloblástica, talassemias, que a gente não entrou aqui hoje, até pelo tempo, são outras situações clínicas, e doenças hepáticas que podem causar essas alterações também, fazendo com que o paciente tenha esse quadro de anemia. O RDW sozinho não faz alterações nenhuma, não tem significado, não diz nada. Se o RDW estiver baixo, sozinho ele não quer dizer nenhuma alteração mais significativa, tá? E a gente precisa lembrar que as doenças crônicas, como a gente falou agora há pouco, levam à anemia também, né? Doenças inflamatórias, cânceres, infecção, hipotiroidismo. Então, a tendência é que o paciente tenha anemias normocíticas e normocrômicas, tá? O que é essa anemia normocítica e normocrômica? É aquela que o VCM e o HCM estão normais. Se o VCM e o HCM está normal, o RDW também vai estar normal. E o paciente tem uma diminuição de hemácias, tá? Uma diminuição do hematócrito também. Então, esse paciente pode ter diminuição de hemácias, diminuição de hematócrito. Doença inflamatória é quando o paciente tem uma inflamação crônica. E essa inflamação crônica diminui a produção de células, causando anemia nesse paciente, ok? Neoplasia também pode desviar a rota, aumentando a produção de células do sistema imunológico e diminuindo as células vermelhas do sangue, causando essas alterações. Infecções, principalmente infecções graves, de grande porte, infecções bacterianas agudas, podem causar essas alterações também, fazendo com que você tenha uma diminuição dessas alterações dessas células. E o hipotiroidismo pode também ser um motivo para essas modificações, tá? O RDW também, sim, Edmar, varia, legal essa. O RDW também varia em algumas situações de doação de sangue, ele não varia tanto, tá? Porque na doação de sangue você recebe bolsa de sangue de outra pessoa e normalmente esse paciente pode ter uma modificação na quantidade de células, né? Normalmente você tem uma modificação e o aparelho pode medir com uma modificação no formato dessas células também. Então eu posso ter uma modificação do RDW sim, apesar de ser um evento um pouco mais, não é tão frequente, né? É só o paciente que realmente recebe bolsas de sangue com muita frequência, tá? Eu quero que vocês lembrem do seguinte também, tá? Quero que vocês lembrem da seguinte informação. 3 pontos principais. Falei para vocês, estou repetindo várias vezes para fixar bem. Paciente com anemia normocítica e normocrômica. Paciente com VCM, HCM dentro da normalidade, mas hemoglobina, hemácia e o hematócrito eles podem estar um pouquinho mais baixos, principalmente hemácia e hematócrito. Esse paciente ele pode estar relacionado a um processo de inflamação, neoplasia, infecção e hipotiroidismo também causa, tá? A Marina tem hipotiroidismo, olha. Tem que fazer hemograma também, Marina, para verificar. Se estiver tratando certinho,
controla belezinha. Se não tiver, pode sofrer essas alterações, a pessoa se sente fraca, cansada, não consegue desenvolver as atividades. Anemia macrocítica, aquela que o VCM está aumentado, tá? O VCM está aumentado, o paciente pode ter o HCM dentro da normalidade e a quantidade de hemácia, hematócrito, hemoglobina pode estar próximo do normal ou um pouquinho mais baixo. Lembra, deficiência de ácido fólico, B12, paciente fumante. Então, pacientes fumantes, pacientes que têm deficiência dessas vitaminas, pacientes que têm uma nutrição ruim, alcoólatras, porque não ingere, né? Lembra que a pessoa bebe, ela não come, aí bebe muito, né? E causa outras alterações hepáticas, não absorve, não tem uma alimentação adequada, então vai causar essas deficiências e isso pode causar lesão hepática que leva a essa anemia megaloblástica, tá? Que é aquela anemia com VCM alto. Então essa alteração pode acontecer. Mas para a gente farmacêutico precisa ficar atento a um detalhe: fármacos para tratamento de câncer e fármacos para tratamento antirretroviral também pode causar esse tipo de anemia megaloblástica. Então lembra disso. Por quê, gente? Porque esses fármacos interferem na produção de estruturas ou de material genético da célula. E essa modificação na estrutura e na formação desse material genético pode afetar as nossas células e, consequentemente, o paciente pode ter uma anemia megaloblástica causada por fármacos antirretrovirais, antivirais e fármacos antineoplásicos, fármacos para câncer e fármacos para tratamento de vírus, principalmente no uso crônico. Então, anemia megaloblástica, VCM alto, lembra, ácido fólico, falta de complexo B12, paciente alcoólatra, fumante, paciente com lesão hepática e paciente que toma antirretroviral e antineoplásico. Anotou aí? Anotou? Passei para frente aqui, tá? Vamos lá. Defeito na produção. Se tudo diminuir, se a quantidade de hemácia diminuir, se a quantidade de hemoglobina diminuir, se o paciente tiver um defeito na produção da medula, se a medula tiver uma deficiência, tá? Anemia grave, na maioria das vezes, cai plaqueta, cai células brancas e cai todas aquelas células vermelhas. Então aquele hemograma vai estar tudo mais baixo, ok? O paciente pode ter esse quadro clínico quando? Eu vou colocar para vocês situações específicas. Paciente que está tomando antineoplásico para tratamento de câncer pode ter essa diminuição dessas células. Células vermelhas, células brancas, inclusive plaquetas. Paciente que está fazendo uso de alguns antibióticos de uso prolongado, principalmente os antibióticos para tratamento que bloqueiam a produção de ácido fólico. Então, vou lembrar aqui das sulfas. Sulfametoxazol, trimetroprima, sulfadiazina de prata, sulfazalazina. Esses antibióticos diminuem a conversão de ácido fólico em tetraidrofolato. E isso pode causar alterações, inclusive uma anemia megaloblástica, inclusive uma diminuição na produção de células pela medula. Lembra dessa informação porque esse paciente tem que tomar ácido fólico. E, se possível, fazer uma suplementação com B12, que não vai fazer mal nenhum. Mas ácido fólico é essencial para esse paciente que está tomando medicamento da família da sulfa por um longo período. Senhor, quando que ele vai tomar? Toxoplasmose. O paciente com toxoplasmose toma sulfas por um período longo para fazer o tratamento para combater a infecção. Esses dias mesmo eu estava atendendo um paciente com quadro clínico de toxoplasmose no ocular, que é grave, pode causar uma lesão severa e isso pode causar alterações na produção de células, inclusive uma anemia megaloblástica. Beleza? Vou colocar um outro cara aqui que é importante, que talvez vocês não lembrem disso. Dipirona. Por que a dipirona é proibida em vários países do mundo? Tá? Por que a dipirona é proibida? Porque a dipirona em pacientes de origem europeia, principalmente descendentes de origem europeia, tá? Na Europa, claro, né? O paciente não vai poder tomar dipirona, nos Estados Unidos também não é dispensada, em alguns países da Europa ela é só em casos mais graves e tal, mas aqui a gente toma dipirona a todo tempo. Dipirona pode causar agranulocitose, que é uma diminuição da produção de células brancas, principalmente granulócitos de neutrófilos, tá? E ela pode causar até um risco de aplasia medular. A aplasia medular é uma parada, uma diminuição total da produção das células
da medula, ok? Então, dipirona pode causar, é raro, muito raro, tá? É difícil acontecer. Vocês vão passar a vida toda, talvez nunca vai ver um paciente com esse problema, mas pode acontecer. Então, uso de anti-inflamatórios, no caso mais específico da dipirona, o uso de sulfamethoxazol e outros derivados dela, antineoplásicos, tá? E algumas outras substâncias, anticonvulsivantes, acetazolamida, podem causar essas alterações que diminuem a produção de células pela medula. Isso vai causar uma anemia mais severa, né? Em alguns casos, uma aplasia, que é a parada toda a produção de células pela medula. No caso da dipirona, é um evento raro, mas que pode causar um dano muito grave para o paciente. O Gilmar perguntou aqui, ácido fólico administrado para gestante, 5 mg por dia, sendo que alguns autores corroboram que seria o ideal 600 mg por dia. Gilmar, eu concordo contigo, tá? Causa granulocitose, por causa da granulocitose. Explica aí, Denise, que eu já respondo. Eu concordo contigo, Gilmar, é o seguinte, tá? A suplementação de ácido fólico ela tem que ser feita na gestante, isso é base, mas a gente precisa lembrar que uma parte desse ácido fólico também vem da alimentação. Então, se a pessoa se alimenta de maneira adequada, essa suplementação ela vai só potencializar a necessidade a mais de ácido fólico durante a gestação, para a formação do tubo neural, para a formação do bebê. Então, nesse processo, o ácido fólico que ela suplementa, uma parte já vem da alimentação também. Então, se eu perceber que a paciente tem uma deficiência nutricional, que é uma paciente que não consegue ingerir o alimento da forma, ela não tenha o alimento, talvez uma situação muito difícil, não tem acesso à comida em si, ela está com deficiência nutricional, suplementar mais, mas precisa comer também, que não adianta só suplementar com ácido fólico. Mas eu concordo contigo que a suplementação pode ser maior sim, mas normalmente essa outra parte do ácido fólico necessário vem da alimentação. Então, 5 mg, talvez aí nas pacientes, na maioria dos pacientes, é o suficiente para produzir a quantidade normal, né, de células que vai ser necessárias para a estrutura do bebê, ok? A Denise falou da granulocitose, pergunta aí de novo, Denise, que eu tento responder para vocês aqui a granulocitose. Mas lembra que a dipirona pode causar esse evento raro, tá, gente? Difícil, muito difícil, mas pode acontecer, tá? Ao contrário, você viu o hemograma, eu falei muito de coisa baixa, né? Quando baixa ou quando sobe alguma coisa. E se eu tiver aumento do hematócrito e aumento da hemoglobina, pode acontecer aumento do hematócrito, da quantidade de células do sangue? Pode acontecer aumento da hemoglobina? Pode. Quando? Quando o cara vai em altitudes elevadas. É um jogador de futebol. Ele vai jogar lá na Bolívia, não tem? Que ele joga no campo lá na Bolívia, não sei quantos mil metros acima do mar e tal. O que pode acontecer? A falta de oxigênio aumenta a sua produção de eritropoetina. Eritropoetina no rim, e a eritropoetina estimula o paciente a produzir mais hemácias, aumentando o hematócrito e aumentando a hemoglobina. Então esse paciente pode ter elevação do hematócrito e elevação da hemoglobina quando ele está em altitudes elevadas. Isso é um detalhe legal, porque isso é até uma forma da pessoa ganhar um pouco mais de ar, né? De oxigênio, ganhar um pouco mais de capacidade pulmonar, de capacidade de correr mais. Por quê? Muitas vezes o cara treina numa altitude mais elevada, tá? E depois ele produz mais hematócrito, ele aumenta o hematócrito, aumenta a hemoglobina, e aí a hora que ele vai jogar num outro local, né, que é uma altitude mais baixa, ele tem uma capacidade pulmonar um pouquinho maior, né, porque tem mais hemácia, tem mais hemoglobina, transporta mais oxigênio para os tecidos, e ele ganha um pouquinho dos colegas dele aí na corrida, tá? Fumo também pode causar essa discrasia, também pode acontecer, apesar do fumo ser mais relacionado à anemia megaloblástica. Falta de oxigênio ou DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica. A lesão pulmonar, e o fumo causa lesão pulmonar, ele pode fazer com que o organismo tenha que produzir mais hemácia e mais hemoglobina. Então o paciente tem um problema respiratório, que é o caso da lesão pulmonar, paciente fumante, paciente que já teve destruição numa parte do pulmão, capacidade pulmonar lá embaixo. E esse paciente, ele vai começar a produzir mais hemácias. Para quê? Para compensar, para tentar... Ele não está captando oxigênio, gente. Se ele não está entrando oxigênio, não está conseguindo atravessar o pulmão que já está lesionado,
o organismo está trabalhando no limite. Aí o que ele faz? Ele começa a produzir mais hemácia, ele começa a aumentar o hematócrito, ele começa a produzir mais hemoglobina para tentar catar o pouco de oxigênio que chega. Então ele faz essa compensação. Então o paciente fumante, paciente com DPOC, ele pode ter sim essa alteração do hematócrito e da hemoglobina sendo elevada, tá? E quando o paciente tem um problema renal, duas situações. Quando ele tem uma doença renal crônica, tá? Que a lesão renal faz com que o rim não produza eritropoetina, né, que é o hormônio que estimula a produção das células vermelhas. Quando ele tem uma deficiência renal, esse paciente ele vai ter uma diminuição dessas células. Se ele tiver um tumor renal que causa um aumento da produção de eritropoetina, as células vão subir. Hematócrito e hemoglobina vai subir. Então, dos dois lados, se eu produzir muita eritropoetina, subo hematócrito e hemoglobina. Se eu tiver problema renal, uma falência, uma lesão renal, uma doença renal crônica que causa falência renal, diminui a hemoglobina e diminui o hematócrito. Beleza? Então, situações específicas. Presta atenção para a gente fechar nosso papo de hoje. Vamos lá, tá? Timara aí, valeu. É necessário ácido fólico em pacientes com convulsões? Boa pergunta, Mariana. Não, necessariamente não. Você não precisa suplementar, tá? Só lembrar que o paciente que está tomando anticonvulsivante, ele tem um aumento do metabolismo hepático. Mas isso não tem obrigação de você suplementar com ácido fólico, tá? Talvez ele tenha alguma outra complicação que você precise administrar ácido fólico, não sei. Talvez seja um caso específico onde o paciente tem que tomar o ácido fólico aí por algum motivo. Mas normalmente o paciente que toma anticonvulsivante não precisa, tá? Vamos lá. O que eu faço, por exemplo, numa anemia microcítica com deficiência de ferro? Se o paciente precisar suplementar com ferro, a dose é de 3 a 5 miligramas. Eu vou fazer uma aula depois, eu vou disponibilizar nas minhas redes sociais, só falando sobre ferro. Quais são as diferenças dos ferros? O que é um ferro quelado, um ferro gluconato, um ferro de outra... Aquele monte de ferro que a gente vê lá, sulfato ferroso, qual é a diferença entre eles? Anemia ferroprivas, 3 miligramas a 5 miligramas por dia, tá? Normalmente é o suficiente para normalizar a anemia ferropriva. Quanto tempo? 2 meses para regular o estoque de ferro. Então, quando você lembrar que o paciente começou a tomar, tá? Sulfato ferroso, começou a tomar noripurum, alguma coisa desse tipo, ele vai começar a melhorar nos primeiros dias, mas leva 2 meses para normalizar o estoque de ferro. Duas enzimas que são importantes. Gente, como é que você sabe que o paciente está tomando, está fazendo suplementação de ferro, está melhorando? Primeiro, hemograma. O hemograma tem que melhorar. Se ele estava tendo uma anemia microcítica e o VCM estava baixo, a tendência é que depois de 1 mês com ferro, esse VCM comece a subir. Então, isso é acompanhamento farmacoterapêutico. Quantos pacientes de vocês vão na farmácia, tá? Quem está lá na farmácia me fala. Quantos pacientes aí diariamente ou mensalmente vão na farmácia? Eu sei que talvez você não tenha esse dado, né? Mas imagina aí, são muitos, não são? Que precisam tomar ferro por algum motivo, suplementação e tal. Como é que eu sei que esse suplemento de ferro está funcionando? Primeiro, dose, 3 mg, 5 mg por quilo por dia, tá? Segundo, hemograma, tem que melhorar o hemograma. Se ele tinha VCM baixo, VCM começa a normalizar. Se ele tinha HCM baixo, HCM começa a normalizar. Hemoglobina estava baixa, começa a subir. Hematócrito, normaliza. 1 mês, fazer um hemograma para ver como é que tá, se deu certo ou não. Com 2 meses, você já está com estoque de ferro normal. Então, a tendência é que o hemograma já fique quase normal. A tendência é que ele normalize em 2 meses, tá? E só vai normalizar 2 enzimas importantes na avaliação clínica do paciente com deficiência de ferro, que é a ferritina e a transferrina. A transferrina, normalmente, quando está com deficiência de ferro, a transferrina está alta e a ferritina está baixa. Quando você fizer a dosagem dessas enzimas, elas têm que estar dentro da normalidade.
A transferrina que estava alta, ela baixa, e a ferritina que estava baixa, ela começa a normalizar. Por que a transferrina sobe? Porque se não tem ferro no seu organismo, a transferrina é quem transporta ferro. O que o organismo faz? Produz mais transferrina para tentar transportar o máximo possível de ferro. E a ferritina é quem armazena. Se não tem ferro no seu organismo, não tem que armazenar. A quantidade de ferritina diminui. Ok? Então, nessas situações clínicas, você tem que lembrar que esses dois marcadores são importantes. Se você faz um acompanhamento certinho do seu paciente, um acompanhamento farmacoterapêutico, e ele começou a tomar algum derivado de ferro, tá? Edmar, uma boa pergunta, Edmar, que eu falei, eu vou fazer uma live só sobre ferro para explicar para vocês. Isso aqui é baseado mais no sulfato ferroso, tá, Edmar? Boa pergunta. Se o paciente tem uma deficiência, ele começa a tratar, o que eu preciso saber se ele está funcionando ou não esse ferro? Primeiro, eu preciso saber através do hemograma. Quanto tempo? 1 mês, para você ter uma ideia legal do hemograma bonitinho. 2 meses, provavelmente vai estar normal. Ferritina e transferrina. Para saber se funcionou certinho o tratamento, teria que dosar ferritina e transferrina e ela tem que estar normal. Quanto tempo depois do início do tratamento? 6 meses. Se ele estiver fazendo o tratamento certinho durante todo esse período, depois de 6 meses, a tendência é que ferritina esteja normal e a transferrina vai estar dentro da sua normalidade. O que o paciente vai sentir? Diminuir o cansaço, vai diminuir a queda de cabelo desse paciente durante o tratamento, vai diminuir aquela dificuldade de ele fazer alguma atividade física, reticulócito, eu nem falei do reticulócito, mas ele pode estar normalizando. E com 3 a 5 dias já começa a melhorar os sintomas, já começa a ter um pouco de melhora, tá? Com 10 dias o paciente já está se sentindo um pouco melhor. E aí, após 2 a 3 semanas de tratamento, a tendência é que esse paciente já esteja melhor do seu cansaço, a hemoglobina já vai estar um pouco mais alta. E como eu falei, faz o hemograma com 1 mês. Então anota aí, gente. O paciente chegou com vocês, vai começar a tomar Noripurum ou outro ferro, qualquer um deles, porque ele tem anemia ferropriva. O que eu preciso fazer para acompanhamento terapêutico? 1 mês, hemograma. 2 meses, hemograma. E com 6 meses de tratamento, ferritina e transferrina, normal. Beleza? Deu para gravar aí? Vou responder algumas perguntas, tá? Por que alguns pacientes conseguem ter absorção de B12 e ferro pelo organismo, precisam fazer longos tratamentos? Não conseguem, desculpa. Provavelmente, Denise, isso tem vários motivos. Uma das possibilidades é a deficiência de transportador. Transportadores são moléculas que estão no intestino fazendo o transporte de ferro ou transporte de vitaminas do complexo B. As vitaminas do complexo B, a gente tem os fatores intrínsecos que são transportados no estômago. Eles são moléculas que facilitam o transporte de vitamina do complexo B no estômago. Então, esse paciente pode ter uma lesão gástrica que impeça a absorção, ele pode ter uma lesão intestinal ou modificações intestinais que dificultam a absorção do ferro ou de outro suplemento. E aí eu recomendo para vocês o seguinte: se o paciente tiver alguma lesão gástrica, câncer gástrico, fez cirurgia bariátrica, tem que fazer injetável, vitamina complexo B injetável, tá? Se o paciente tem alguma deficiência intestinal, alguma modificação, suplementação de ferro associado à vitamina C para aumentar a absorção, porque isso facilita a entrada, o transportador de ferro, dependendo de vitamina C, isso facilita a entrada para dentro do organismo. Eu acho que é uma coisa comum, talvez vocês já saibam, se não sabe, beleza, estão aprendendo agora, mas é importante isso. Então, faz essa suplementação. Faltou complexo B, o paciente tem lesão gástrica, fez cirurgia, fez alguma modificação, injetável, tá? Ferro, absorção intestinal, junto com vitamina C, para facilitar o processo de absorção. Hemograma, 1 mês, hemograma com 2 meses, ferritina e transferrina com 6 meses de tratamento. Acompanhamento farmacoterapêutico, solicita o exame. Você não faz isso? Quem já faz aí, manda para mim, eu já solicito exame laboratorial. Ah, o senhor não faz, coloca aí para mim, eu já solicito, coloca aí, tá? Edmar, sulfato ferroso, eu respondi aí. Atendi um paciente que disse que vai ter que tomar B12 pelo resto da vida. Pode ser sim. Esse paciente pode ter um problema gástrico, uma lesão gástrica, uma cirurgia, uma redução de estômago. E isso pode ser um fator que precisa que ele tome para o resto da vida, ok? Valores de referência de transferrina e ferritina, eu coloquei aqui para vocês.
Lembra que com 6 meses de tratamento ela normaliza, tá? Ok? E fechando a nossa live, 1h e 11 aqui de aula. Quem gostou, deixa o seu like aí. Quem não está inscrito no canal, se inscreve, gente, para assistir a aula toda semana que a gente está aqui ao vivo, tá? Quem não está ainda no meu Telegram, eu vou mandar o link do Telegram para vocês, tá? Eu vou mandar o link aqui no chat, eu já vou mandar agora o link do Telegram. Ok? Quem não está no meu canal, vai lá para o Telegram. Por quê? Porque lá eu passo todo dia informações legais para vocês saberem como é a avaliação clínica do paciente, como a gente pode melhorar os problemas de saúde, tá? Como que a gente consegue avaliar clinicamente eles e o que a gente pode fazer para que os tratamentos sejam eficientes. E dentro do meu canal eu falo muito sobre isso. Não acabou ainda não, tem mais um detalhinho aqui, tá? Eu vou mandar só para vocês aqui, quem está agora me assistindo, né? Vou mandar o link do nosso Telegram para você entrar lá. Vou mandar aqui agora no nosso pelo YouTube aqui no chat, tá? Para que vocês possam entrar no nosso canal Telegram e participar, tá? 100% gratuito, ninguém cobra nada e todo dia eu posto dica lá para vocês, beleza? Deixa eu adicionar um comentário aqui. Link do Telegram, tá aqui o link do Telegram, tá? Mandei agora. Vamos lá, perguntas. Na farmácia é muito comum B12 injetável, beleza. Quando o paciente tem lesão gástrica, tem que ser B12 injetável, beleza? Qual é a diferença entre o ferro quelado e o ferro normal? Leila, eu vou fazer uma aula, eu vou postar já um conteúdo, tá? Vou fazer uma promessa aqui, amanhã, isso que eu ia falar no final. Vou fazer uma promessa, eu vou postar lá no meu canal do Telegram uma tabelinha das doses dos ferros, tá? A diferença é química, né? Alguns ferros têm um processo de absorção maior e alguns ferros, como os ferros quelato ou os gluconatos, ele tem uma concentração de ferro maior. Então eu vou fazer uma tabelinha, eu tenho ela mais ou menos pronta, eu vou ajustar e eu vou postar para vocês amanhã no meu canal no Telegram uma tabelinha diferenciando os ferros. Vocês vão entender lá na tabelinha quais são as opções que a gente tem e eu vou colocar o nome do medicamento na frente, beleza? Então vou mandar lá, se você não participa do Telegram, entra lá que amanhã eu mando para vocês. Vou fazer uma aula só de ferro também, porque tem um monte de coisa aí para explicar em relação ao ferro, tá? Mas só resumindo a nossa resposta aqui, ela está relacionada à deficiência, à concentração de ferro na formulação, tá? Muda a concentração de ferro na formulação e também muda o processo de absorção. Alguns absorvem com mais facilidade, outros absorvem com menos facilidade, tá? Mais uma aula super, valeu Denise, obrigado. A aula vai ficar gravada, como sempre, ela fica gravada durante uma semana, tá, Priscila? Até quinta-feira que vem, depois eu tiro ela do ar, tá? Ela sai e ela vai lá para a minha plataforma do Facebook, que é um canal fechado para os meus alunos do curso de gestão clínica que a gente tem, ok? Então, mais uma vez, ela vai ficar até semana que vem. Semana que vem sai do ar, vai lá para a minha comunidade do Facebook, que lá eu tenho um grupo de alunos do meu curso de gestão clínica do paciente. Em breve tem novidades aí para vocês. Vou fazer uma pergunta aqui, eu quero que vocês me respondam, quem está aqui comigo até agora. Alguém está interessado numa consultoria grátis para consultório farmacêutico, quer aprender sobre consultório farmacêutico? Fica de olho aí que eu vou divulgar. Se você quer, coloca um sim aqui para mim, tá? Se você não quer consultório farmacêutico, coloca um não também para mim saber logo. Mas se você quiser uma consultoria minha, grátis, consultório farmacêutico, daqui uns tempos aí, coloca um sim aí que a gente está organizando uma coisa bem legal. Então só dá um sim para mim aí, tá? Valeu demais. Alguém tem mais alguma pergunta? Perguntas aí? Mandem perguntas, tem alguma pergunta da nossa história toda? Lembra, B12, ácido fólico, fumante, lembra, deficiência de ferro, lembra, hemorragia, lembra das outras alterações. Se tiver alguma pergunta, manda pra gente aqui que a gente vai ajudar na explicação e vai responder, beleza? Eu mandei o link do meu canal, mas não apareceu aqui pra mim, deixa eu ver se aparece agora, o link do Telegram.
Inscreve no canal do YouTube aqui também, gente, para dar uma força, tá? Deixa o like, inscreve no canal do YouTube, ok? Não apareceu aqui o meu... Recebi o material sobre áudio microbioma, gostei muito, tá? Beleza. Ah, uma pergunta, o Manuel tá perguntando aqui, olha, eu vou mandar de novo do Telegram, porque não aparece aqui para mim, não sei se caiu realmente. Essa não tem material, tá? Quem perguntou aqui para mim, essa não tem material, Manuel, é só a aula mesmo, PDF não vai ser disponibilizado dessa aqui, tá? Infelizmente, é só a aula mesmo. Mas agradeço por vocês estarem aqui. Na próxima a gente já vai produzir um material legal aí para disponibilizar para vocês. Fique na próxima, chama o pessoal, chama mais gente para assistir junto com a gente aqui. E eu prometo que na próxima a gente consegue um material